Turma, vamos finalizar então o exercício número 5. Ó, a gente primeiro vai ler o exercício porque é interessante a gente poder compreender o exercício, tá bom? Ele fala o seguinte, considere duas matrizes. Aí ele dá a matriz A pra gente, que tem uma ordem 3 por 3, ó, 3 linhas, 3 colunas. E dá uma matriz B pra gente que tem ordem 3 por 1, ela é uma matriz coluna, tá bom? E o que ele fala? Ele diz assim, ó, cada linha da matriz A indica a pontuação obtida em cada tentativa em uma prova de tiro ao alvo por um competidor. Assim, a primeira linha indica as pontuações do competidor X, a segunda do competidor Y e a terceira do competidor Z. Obtém-se uma matriz C que é gerada pelo produto entre a matriz A, então a gente vai multiplicar a matriz A pela matriz B. E ao multiplicar as duas matrizes, a gente vai obter uma matriz C. E ele diz que na matriz C aparece a nota de desempenho final de cada um dos três competidores. Ou seja, olha só, a primeira linha significa a pontuação do competidor X. A segunda linha, tá vendo? O 2 indica a pontuação do competidor Y e a terceira linha do competidor Z. Só porque essa pontuação ela está em função do número de tentativas, pessoal. Então, para a gente obter a pontuação direta de cada competidor, a gente vai ter que fazer um processo de multiplicação entre a matriz A pela B, onde ele diz que gera uma matriz C, e essa matriz C é sim a matriz de pontos de cada competidor, tá bom? Ou seja, na primeira linha, a gente tem a pontuação de X. Para eu ter a pontuação total, eu tenho que fazer o produto dessa linha por essa coluna. Quando eu olho para Y, eu tenho que fazer o produto da segunda linha pela coluna de B. Quando eu olho para Z, eu tenho que fazer a multiplicação entre a terceira linha pela coluna de B. E aí eu vou achar cada pontuação específica. Mas eu quero que você observe que ele dá para a gente alternativas para que a gente possa julgar se essas alternativas estão corretas ou não. Então, ó, competidor X obteve a menor nota, o competidor Y obteve a maior, o Z obteve a menor, X e Y obtiveram a mesma, X e Z obtiveram a mesma. O que a gente vai fazer então, galera? A gente vai achar a nota, a pontuação de cada um. Depois que a gente encontrar a pontuação de cada um, aí sim a gente vai conseguir julgar qual a nota de cada um deles, tá bom? Então, ó, eu quero que você tente achar para mim agora a pontuação de X, a de Y e a de Z. Vamos lá? Turma, então observa aqui o que eu fiz. Ó, tá vendo o X? Lembra que o X o competidor X, a nota dele é baseada pela linha 1? Ou seja, se eu quero a nota total, eu pego essa linha 1 e multiplico pela coluna. Ou seja, a primeira linha da matriz A me dá a pontuação de X, então é a primeira linha da matriz A pela coluna da matriz B. Portanto, o 50 vai multiplicar o 1, mais o 30 vai multiplicar o 2, mais o 40 vai multiplicar o 3. Olha só aqui, ó. 50 vezes 1 mais, 30 vezes 2 mais, 40 vezes 3. Igual. A mesma coisa a gente vai fazer para y. Y é lá da segunda linha. A gente pega o 30 multiplica por 1, o 40 multiplica por 2, o 50 multiplica por 3 e aí a gente soma todo mundo, tá vendo? Então 30 vezes 1 mais, 40 vezes 2 mais, 50 vezes 3. A gente tem a pontuação total de y. E aí, vamos finalizar com o z. 60 e 30 e 50 e 30 vai multiplicar 1, 2 e 3. Seria assim, então, 60 vezes 1 mais, 50 vezes 2 mais, 30 vezes 3 igual. Observa aqui, ó. 60 vezes 1 mais 50 vezes 2 mais 30 vezes 3. E aí a gente tem a pontuação total de Z. Fala para mim agora quanto que vale a pontuação do competidor X, o do Y e o do Z. Vamos lá? Ok, galera, então, só para finalizar, a gente fez assim, ó, 50 vezes 1, 50, mais 30 vezes 2, 60. Se eu somo aqui, já deu 110. Mais 40 vezes 3, 120. 110 mais 120, 230 pontos foi o que fez o competidor
X, 230 pontos. Lá para o competidor Y, que está na segunda linha, a gente tem 30 vezes 1, 30, mais 40 vezes 2, 80. 80 mais 30 equivale a 110. 50 vezes 3, 150. 110 mais 150, 260 pontos. Foi o que fez o competidor Y lá da segunda linha. E aí, finalizando, a gente tem o competidor Z. 60 vezes 1, 60, mais 50 vezes 2, 100, mais 60, 160, mais 30 vezes 3, 90, 160 mais 90, 250. Você conseguiu identificar a quantidade de pontos de cada competidor. Eu quero que você vá lá nas alternativas e julgue qual que é a correta. Ok, pessoal?